Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, começando aí o segundo vídeo da nossa série aí que eu acabei denominando como curso para iniciante no AutoCAD, mas também funciona para você que já desenha no AutoCAD e quer saber mais informações, mais comandos, mais atalhos para você desenhar, também funciona para você, tá bom? Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no último vídeo é que toda vez nessa série de vídeos que a gente está fazendo, eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo o passo a passo, né, os tópicos que a gente falou no vídeo e também os comandos com seus respectivos atalhos. Então, se você deixou passar alguma coisa aí, quer relembrar mais rapidamente, acessa o vídeo e olha na descrição que vai estar tudo lá, tá bom? Bom, hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dessa barra inferior aqui e sobre alguns comandos que são essenciais para a gente definitivamente começar a desenhar. E inclusive na terceira videoaula vocês já vão ver uma planta, a gente vai seguir uma planta e desenhar ela inteira aqui no AutoCAD, beleza? O primeiro comando que eu queria mostrar para você diz respeito ao Snap, o Object Snap. Ele é ativo com a tecla F3. Então você percebe que toda vez que você ativa um comando, por exemplo, o F3, aparece aqui na barra inferior. Essa barra inferior é justamente para notificar os comandos que são dados, as ações que são tomadas no AutoCAD. Então você percebe que apareceu o Snap On e Snap Off. O símbolo aqui dele é justamente esse daqui, ó. Então você percebe que quando você clica em F3, ele já não fica mais ressaltado com a coloração azul. Isso quer dizer que ele está desabilitado e, consequentemente, aparece uma mensagem aqui de Snap Off. Quando você clica, ele já fica azulzinho, pelo menos na versão 2016 ele fica azulzinho, quer dizer que ele está ativo. Para você acessar as configurações e a gente entender um pouquinho melhor o que funciona esse Snap, você clica com um botão aqui nessa setinha que tem ao lado e você percebe que tem vários pontos aqui que você consegue ativar ou desativar. Antes da gente entrar efetivamente nas configurações do Snap, eu vou dar um ESC aqui e mostrar para vocês para que serve o Snap. Como a gente viu na última aula, o comando Line, eu vou fazer uma linha aqui. Eu vou deixar o meu Snap desativado, então apertei de novo o F3 e vamos passar aqui nessa linha. Você percebe que essa linha ela tem começo, meio e tem fim, ou começo, meio e fim. Se eu quisesse, por exemplo, partir do centro dela e desenhar uma nova linha saindo do centro dessa linha, então eu venho lá, comando Line, só que você percebe que ele não é atraído por nenhum ponto ou até mesmo o ponto central dessa linha. O Snap te ajuda justamente nessa questão. Eles são pontos, por exemplo, o ponto central, o ponto extremo, são pontos pré-estabelecidos, onde o seu cursor ele vai ser atraído para aquele ponto e você consegue mais facilmente desenhar. Vou te dar um exemplo. O meu Snap está ativo, por exemplo, a extremidade das retas e também o ponto central. Então, quando eu aperto para ativar o Snap com o F3 ativado, eu venho lá no comando Line de novo. Você percebe que agora, ó, durante a superfície da linha, eu tenho essa espécie de bússola aqui, né, esse triângulozinho aqui, e bem no centro eu tenho um triângulo efetivamente, ó. Isso significa que eu estou no centro dessa reta. Nas extremidades aparece um quadradinho, certo? Então assim, o Snap ele é usado justamente para isso. Você ativa pontos aonde você clicando ali ou ali próximo, o seu cursor vai ser atraído por ele. Vamos dar ESC aqui e vamos acessar as configurações efetivamente do Snap. Clicando aqui nesse quadradinho, na setinha, você vem aqui em configurações. Percebe que o meu está todos os pontos ativos, todos os pontos. E eu vou citar para vocês alguns aqui. Ó. Esse daqui seria as extremidades, tá? Que é justamente aquela extremidade que onde aparece o quadrado que eu mostrei para vocês. Midpoint seria o ponto médio, né? De uma reta, até mesmo de um retângulo, você consegue encontrar o ponto médio quando esse midpoint está ativado. O center seria em relação ao centro de circunferência. Tá? Deixa eu ver qual mais seria interessante frisar aqui. Esse daqui ó, diz respeito à superfície. Então, vamos dar OK aqui.
você percebe, ó, que durante a superfície da reta, você tem aqui constantemente um símbolo. Isso te permite dizer que se eu clicar aqui e arrastar, eu tracei uma reta aqui nova como origem na superfície dessa outra. Tá? Vamos voltar aqui. Você tem também, ó, perpendicular. Você tem como garantir, quando esse símbolo aparece na superfície, por exemplo, daquela reta, de que uma linha traçada a partir dela vai estar perpendicular à superfície da mesma. Você tem também esse daqui, ó, que seria uma extensão, ele faz uma projeção. Esse daqui é bem interessante, eu vou até finalizar aqui e mostrar para vocês. Ó, como é que funciona esse daqui. Por exemplo, no comando line, eu vou só colocar o mouse em cima da extremidade e vou arrastar mais ou menos numa reta. Você percebe que ela faz uma projeção, mesmo eu ainda não dando nenhum clique, ela está projetando uma extensão da reta para o sentido que eu estou caminhando. E aqui eu posso continuar e fazer uma outra reta e garantir que o ponto pelo menos inicial dessa reta está na mesma linha, no mesmo alinhamento dessa outra extremidade. Então, para isso que serve aquele comando ali. Então, o Object Snap, eu sempre deixo ativo ele por inteiro. Eu vou até limpar aqui. Para você ativar todos, não precisa ir clicando um por um, não. É só você vir aqui em Select All e dar um OK aqui, beleza? Então, basicamente, esse é o Snap. Quando o Snap acaba sendo um problema, dificilmente você vai precisar desativar o Snap. Mas em algumas situações, por exemplo, onde você tem uma sequência de linhas, eu vou até fazer uma sequência de linhas aqui para você entender como é que funciona isso aqui. Eu quero pegar essa linha aqui, mas eu acabo sendo atraído pelo ponto da linha que está ao lado dela. Então, assim, nesse tipo de situação, lógico, isso aqui é só um exemplo mais básico para a gente entender quando eu preciso ativar ou desativar o Snap. Basicamente seria essa a situação em que o Snap não seria tão satisfatório assim. Quando você tem um aglomerado de desenhos, de linhas, e você quer mover alguma coisa ou alterar alguma outra coisa, e você acaba tendo algum conflito. Por quê? Porque existem vários pontos onde o seu cursor está sendo atraído. Nesse tipo de situação, seria interessante fazer o quê? Desabilitar o Snap. E você percebe que você já não é atraído mais por nenhum ponto, você consegue desenhar livremente. Essa seria a situação em que o Snap seria desativado. Pelo contrário, acredito muito que a gente vai sempre trabalhar com o Snap ligado, tá bom? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Agora eu queria falar para vocês sobre o Grid Mod. Basicamente o Grid Mod, ele também aparece aqui para nós, seria esse símbolo aqui. Então você percebe aqui que já aparece que o atalho dele é o F7. O F7 seria basicamente o quê? O que seria o Grid Mod? Seria essa grade que vemos ao fundo da nossa área de trabalho do model. Então, se você quiser desativar essa grade, é só você apertar F7. Acho muito difícil isso acontecer. Acredito muito que a grade acaba auxiliando você, fica ali como se fosse um papel quadriculado, você desenhando em cima. Lógico, eu não levo muito em consideração ela para na hora de desenhar, mas eventualmente ela acaba servindo como guia. Então é algo que complementa, algo que não atrapalha, então por isso eu mantenho o F7 sempre ligado. Agora vamos falar sobre o Orthomod, que seria o F8, o famoso F8. Ele é representado por esse ângulo reto aqui, ó. Então você percebe que ele está desativado no momento, só que para ativar ou eu clico aqui ou eu aperto o F8. Percebe que o símbolo dele aqui já aparece como ativo ou desativado, tá bom? Para que funciona ele? Eu vou criar uma reta de novo aqui. Você percebe que a angulação dessa reta está livre. Quando eu aperto o Orthomod, ele estabelece o desenho apenas no eixo X, no eixo Y, ou se a gente estivesse trabalhando no 3D, seria no eixo Z. Então, assim, a gente acaba ficando limitado a desenhar em eixo, tá? Ou seja, perpendicularmente, ortogonalmente, seria isso basicamente. Ó, você percebe que você garante que essa linha aqui está reta, essa linha está reta, ao contrário de se eu desativá-lo, eu consigo desenhar ele livremente. Seria basicamente isso. Você consegue desenhar num ângulo de 90 graus. Pessoal, um outro ponto que eu queria falar para vocês é sobre o Snap Mod. Não tem nenhuma relação com
o Object Snap, que é o ativo pelo F3. Agora diz respeito ao Snap Mod, que é o F9. O F9 eu não vou clicar, porque como eu estou trabalhando com o Camtasia Studio, pode ser que dê algum problema aqui de pausar o vídeo, porque o Camtasia Studio tem atalhos para pausar o vídeo, tá? Então assim, eu não vou clicar, mas seria basicamente ativo pelo F9 ou desativado também pelo F9. Você pode ativá-lo por aqui também. Basicamente, ele serve para você desenhar nos pontos da grade traseira aqui do model. Não vejo muita utilidade, não é muito usual utilizar, mas eu estou mostrando para vocês que ele é ativo ou desativado pelo F9, porque quando você ativa ele, o seu cursor ele é automaticamente atraído apenas pelos pontos do quadriculado ao fundo. Então assim, se você ativar ele sem querer, porque ele está do lado do F8, que é onde você desenha ortogonalmente, né? Se você ativar ele sem querer, você já tem ciência do que está acontecendo e você consegue desativar. É basicamente para isso que eu estou mostrando para vocês, mas a gente não vai utilizar ele aqui, tá bom? Uma coisa interessante de falar é o F10, que é o Polar Tracking. Ele serve para você fazer ângulos, tá? Já pré-estabelecidos. Eu também não vou clicar por conta do Camtasia, mas basicamente ele é esse comando aqui, ó. Eu vou desativar o Orthomod, tá? E vou ativar o F10, que é o Polar Tracking. Se a gente clicar aqui, comando linha, você percebe, ó, que existe projeções. Aqui, ó, vamos voltar aqui no 0 graus, 5 graus, 10 graus, 15 graus, 20 graus. Por que eu estou em 5 e 5 graus? Porque se você vir aqui na setinha do Polar Tracking, você vai ver que eu estabeleci de 5, 10, 15 e 20. Mas eu tenho também de 10 em 10, de 15 em 15, de 18 em 18, 23 em 23 e assim por diante. E também isso aqui é configurável. Eu, sinceramente, não utilizo muito, tá? Mas se você quiser fazer alguma coisa relacionada à angulação, é bom você ter isso daqui para fazer ângulos certinho, sem precisar ficar quebrando muito a cabeça, tá bom? Eu sempre deixo ele desativado, mas caso você necessite, você já sabe que tem essa função aí no AutoCAD. O Dynamic Input. É interessante você saber que com a tecla F8, você ativa ou desativa uma certa função que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos entrar dentro de um comando linha, por exemplo. Você percebe que você tem aqui a metragem da linha que eu acabei de desenhar? Essa informação aparece constantemente ao lado do meu cursor. Se eu apertar o F12, perdão, ó, se eu apertar o F12, a informação sai do meu cursor. Tá percebendo? Então, como é que eu faço para saber qual que é o tamanho dessa reta ou até mesmo estabelecer o tamanho dela? Eu tenho que digitar. E aí, onde eu digito, já aparece aqui na barra inferior. Então, eu tenho a informação ou na barra inferior ou direto no cursor. Vamos dar ESC, eu sempre deixo o F12 ligado, tá? Porque eu sempre gosto de ter informação direto no meu cursor. Então, é usual isso, é sempre interessante a gente deixar o F12 ligado. Mas, se você estiver dando algum comando aí, estiver trabalhando com AutoCAD e perceber que a informação não aparece do lado do cursor, tenha em mente que o seu F12 está desligado e basta você clicar em F12, fazer o comando de novo, você vai perceber que vai voltar a informação do lado do cursor tranquilamente. Isso aqui facilita bastante você fazer qualquer tipo de coisa, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês um dos principais comandos do AutoCAD, que é chamado de Offset. Agora não mais relacionado aqui à barra inferior, mas agora são realmente comandos que eu vou passar para vocês aqui, antes da gente efetivamente começar a desenhar na terceira videoaula. O comando F8. Então, vai ser tudo a base da linha. Eu vou sempre ensinar para vocês aqui do modo mais fácil, depois a gente vai aplicar todos esses comandos na nossa planta que a gente vai fazer posteriormente. Então, eu vou fazer uma linha aqui, aleatória. Vamos dar ESC. Para que funciona o comando offset? O comando offset ele faz cópias de forma paralela em distâncias pré-estabelecidas. Seria basicamente isso que serve o meu offset. Então, como é que eu faço para fazer uma cópia dessa reta sem efetivamente utilizar o comando cópia que a gente viu na última aula, que é o CO?
eu posso fazer cópias dessa linha utilizando o comando CO. Mas como é que eu faço para garantir que essas linhas estejam uniformemente paralelas e equidistantes? Dessa forma eu utilizo o comando offset. O comando offset tem como atalho o, já vai aparecer ali, offset. Vamos dar um enter ou um espaço, depende da sua ergonomia aí no teclado. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou entrar com a distância que eu quero entre as linhas. Então eu quero uma distância de 10, no caso aqui seria 10 metros. Eu vou selecionar o objeto que eu quero copiar e você percebe que se eu direcionar à direita do objeto, ele já vai me dar uma pré-visualização da cópia que vai ser gerada à direita dele. Se eu jogar para a esquerda, eu tenho uma pré-visualização da cópia distante 10 metros da original. Então eu quero para cá. Pronto. Eu ainda continuo dentro do comando. Você percebe que o comando ainda não foi finalizado. Ele só vai ser finalizado quando eu apertar ESC. Então eu consigo dar um novo offset. E aí ele vai dar esse offset com a última distância que foi inserida, que é os 10 metros. Mas eu consigo entrar com uma nova distância, por exemplo, 15. Ok? E assim sucessivamente. Esse é o offset simplificado. Como é que eu faço para fazer várias cópias sequenciais sem precisar ficar entrando toda vez com a medida ou clicando toda vez para agilizar esse processo? Então eu vou off de novo, de offset, vou entrar com a medida, agora eu vou fazer cópias a 15, uma distância de 15, vou selecionar um objeto e na hora que eu seleciono e jogo ele, antes mesmo de efetivar dando um clique, eu tenho aqui embaixo na barra inferior um comando multiply. Eu vou clicar M, Enter. E agora sim eu vou fazer um clique e você percebe que eu apenas clicando, ele já vai dar múltiplas cópias. Então são duas maneiras distintas de você fazer um offset, de fazer uma cópia paralela equidistante do objeto original. Você pode fazer ela simplificada do modo inicial, como eu mostrei para vocês, ou de forma múltipla com o comando M dentro do offset. Para efetivar, eu dou um Enter ou um espaço e pronto. Eu tenho retas paralelas e equidistantes, a uma distância de 15 unidades uma da outra. Seria esse o comando offset que eu queria mostrar para vocês. Nós vamos utilizar bastante eles no nosso desenho. Exemplo. Vou fazer uma reta aqui, vou dar F8 para deixar ela reta. Vamos fazer um offset, faz de conta que a gente está fazendo um retângulo aqui, que seria o nosso terreno, por exemplo. Vamos fazer um offset aqui de 100. Então, 100. Então, vamos dizer que isso aqui é a delimitação no eixo longitudinal do meu terreno. E aí eu vou fazer uma outra reta aqui. E uma outra reta aqui. Pronto. Percebe como eu estabeleci, sem precisar fazer uma reta de apoio, eu consegui dar uma cópia da reta original, distante 100 metros, sem precisar fazer nada, sem precisar fazer essa reta como forma de apoio. Eu simplesmente fiz o offset de 100 metros e eu já sabia que a distância entre as retas era aquela que eu tinha estabelecido. Então o offset ajuda bastante na hora da gente desenhar, beleza? O outro comando que eu queria mostrar para vocês é o extend. O extend é um comando bem interessante. Basicamente ele estende algo, né? No caso estende linhas, vamos dizer assim. Vou mostrar para vocês aqui quais são os dois modos de utilização do comando extend. Vamos aproveitar essas linhas que a gente fez aqui e vamos fazer uma linha aqui embaixo. Deixa eu até desligar o F8. Vamos fazer uma linha aqui na transversal mesmo. E vamos fazer uma outra linha aqui também na transversal. O comando extend, ele tem como atalho no teclado EX, extend. Vamos dar Enter ou espaço. Você clica de novo em Enter. Você entra no primeiro comando dele,
Então, ele, assim como o offset, ele tem dois modos de utilização. Então, o primeiro modo, EX, Enter, Enter novamente. Isso, imaginando essa reta aqui, por exemplo, ela tem um ponto intermediário. Então, se eu clicar à direita desse ponto intermediário, essa linha ela vai ser estendida à direita. Se eu clicar à esquerda do ponto intermediário, essa linha vai ser estendida à esquerda. Ah, mas por que essa linha não está sendo estendida à esquerda e está sendo estendida à direita? Está vendo que ele me dá uma projeção aqui sem antes mesmo eu clicar. Por que ela não está sendo estendida para cá, só para a direita? Porque ele só estende se houver um limite para essa linha. Se a gente visualizar, não tem nada desenhado para cá. Se eu fizer uma reta aqui e entrar de novo com EX, Enter, Enter, você percebe que agora essa linha pode ser estendida para cá ou para cá. Por quê? Porque existe uma delimitação, que seria essa linha aqui. Se não tiver nada à frente dessa linha, eu não tenho como estender, porque ela sempre estende para um ponto final. E esse ponto final tem que haver algum objeto. Então, esse é o primeiro modo de utilização do Extend. Pensando em uma linha, ela tem um meio. Então, você pode estender tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Tá certo? Seria basicamente isso que a gente pode fazer no Extend. Ou você pode selecionar de uma vez só aqui também, ó, sempre pegando um lado só da reta. Se você pegar mais de um lado, por exemplo, ó, já vai estender o outro lado, não esse aqui. Você consegue fazer a extensão delas. Vamos fazer aqui embaixo também só para a gente visualizar melhor. Beleza? Seria isso aí inicialmente. Vamos voltar para a gente entender um outro modo de utilização do Extend. EX, Enter. Antes mesmo de você dar o Enter duas vezes, você estabelece um limite. Então, eu quero que essas linhas elas sejam estendidas até um certo limite, que no caso vai ser essa linha de fora aqui. Estabeleci que essas linhas, eu estou imaginando que eu vou estender elas até aqui. Então, eu dou um outro Enter e agora sim faço a extensão delas. Percebe que eu não estou preocupado se eu estou estendendo até a próxima ou não. Já está estabelecido que ela vai ser estendida até aquele limite. Então, seria dois modos de utilização. Quando eu não delimito o ponto final, eu sei que o que está mais próximo dela é onde vai ser estendida, e quando eu delimito o ponto final. E aí, independente se está próximo ou não, ela vai ser estendida até aquele ponto. São dois modos de utilização do Extend. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que é um pouco mais difícil de visualizar, mas se vocês tiverem alguma dúvida, me falem por aí, tá bom? Para a gente dar sequência, eu vou dar sequência aqui mais rapidamente, mas se vocês tiverem alguma dúvida, só dá um alô para nós, tá bom? Outro comando que eu queria mostrar para vocês é o comando trim. No teclado, o comando é dado pelo atalho TR. O comando trim, ao contrário do comando extend, ele é para cortar. Então, você corta algo que esteja em excesso ali. Vamos usar o comando extend e estender essas linhas até aqui, ó. Só para a gente visualizar uma questão. E usando o comando offset, eu vou fazer uma cópia dessa reta aqui a 20 metros daqui. Vou fazer cópias aqui, ó. Então, a gente já está usando o que a gente acabou de aprender aqui na videoaula. E agora sim, nós vamos mostrar para que serve o comando trim. TR, Enter. E o comando trim, ele tem dois modos de utilização, assim como o comando offset e o comando TR. E o comando extend. Então, vou dar TR, Enter, outro Enter. E aí você consegue apagar segmentos de linha. É interessante frisar que, vamos imaginar aqui, ó, que existe essa linha aqui. Por que eu não consigo apagar ela? Porque o comando TR ele não é um comando para apagar objetos. Ele é um comando para apagar segmentos de reta, vamos dizer assim. Então percebe, essa reta aqui, ó, ela tem toda essa extensão. Então eu posso começar a apagar ela a partir daqui. Se eu apago esse pedacinho aqui, ó,
eu já não consigo apagar mais esse pedaço. Por quê? Porque esse pedaço está isolado, ele virou um segmento de reta isolado. Eu não consigo apagar ele porque ele é uma peça só, assim como essa reta aqui. Já essa reta ainda continua sendo tudo isso aqui. Então eu consigo apagar esses intervalos de segmento de reta até chegar nessa. Essa eu não consigo apagar. Se eu quiser apagar, eu tenho que selecionar ela e dar um delete. Então, isso serve também, vamos fazer de novo aqui, TR, Enter, Enter. Vamos fazer de novo aqui, ó. Essa reta aqui é tudo isso aqui, então eu consigo apagar ela aqui. Essa reta aqui é tudo isso aqui, então eu consigo ela apagar em todos os pontos aqui, eu vou apagar no meio. Entendeu? Essa reta aqui é tudo isso aqui, então eu consigo apagar ela aqui. Vamos apagar ela aqui. Vocês estão entendendo para que serve o TR? Assim como o Extend, ele tem como ser delimitado também um limite. Então vamos voltar aqui na nossa situação original. TR Enter, eu seleciono qual é o limite que eu quero apagar. Eu quero apagar até aqui. Agora eu dou um outro Enter e apago as retas que eu quero apagar até aquele limite. Percebe que essa linha serve como apoio. Até essa linha eu vou apagar. Agora eu posso escolher se eu apago o lado direito ou se eu apago o lado esquerdo. Posso apagar o lado esquerdo aqui, lado direito aqui, lado esquerdo aqui, lado direito aqui, lado esquerdo aqui, lado direito aqui. Sempre levando em consideração a limitação inicial que foi aquela primeira reta. Então seria isso o comando TR, o comando trim. Ele corta sobras de segmentos de reta. Lembrando que ele não corta um segmento de reta isolado, e sim sobras. Agora um outro comando que eu queria mostrar para vocês é o comando Fillet, ou o atalho no teclado que é o F. Eu vou fazer outra situação aqui para exemplificar o comando Fillet. Quando pelo menos a gente vai utilizar aqui. Eu não vou me aprofundar muito, porque o comando Fillet tem algumas derivações, mas eu queria mostrar para vocês o que é mais usual da gente utilizar durante os desenhos, tá? Percebe, eu tenho duas retas, uma no eixo Y e outra no eixo X. E eu quero fazer a união delas. O que eu poderia fazer aqui? Poderia juntar aqui, e depois usar o meu trim e cortar a sobra? Poderia. Mas o que eu poderia fazer também? Usar o comando Fillet. F, Enter. E aí é interessante você visualizar essa informação que apareceu aqui para nós. Ó. Radianos igual a 0. Isso significa que o raio está zerado. Quando eu tenho um raio zerado, quer dizer que eu tenho um ângulo zerado. Eu não tenho nenhuma angulação ali, não tenho nenhuma curvatura. Então quer dizer que se eu fizer Fillet aqui e aqui, eu vou ter uma reta. Olha como fica bem mais fácil o nosso desenho. Vou fazer de novo para vocês verem. Fillet, seleciono uma linha, outra linha e pronto. Agora vamos imaginar Fillet, Enter, e aí eu vou entrar na configuração do raio. Eu posso clicar aqui, tá? Ou R, Enter. Eu vou colocar um raio aqui de 5 metros. Então, percebe que existe uma angulação aqui? Não é mais um ângulo reto? Vamos fazer um outro aqui só para visualizar mais ainda. Fillet, raio, um raio de 20 metros. Olha lá. Nós temos uma curvatura aqui. Não é mais um ângulo reto conforme a situação inicial. Vamos fazer um outro aqui e saber como é que eu tiro esse raio. É interessante você saber como incluir esse raio, não só para quando você precisar utilizar o raio, mas quando o raio já está inserido no comando e você quer zerar o raio para ter uma angulação reta e conseguir utilizar o Fillet para otimizar o seu desenho. Então é F, Enter, R, Enter. Nós temos com um raio de 20, porque foi o último que eu fiz. Agora eu vou colocar um raio de 0, dar um Enter de novo, selecionar os dois segmentos de reta e percebe que agora eu tenho um ângulo reto entre as linhas. Isso que a gente acabou de visualizar aqui, o comando Offset, o comando Extend, o comando Trim e o comando Fillet, vão ser de suma importância para a gente começar agora na terceira aula
a efetivamente desenhar, e aí durante o desenho, se forem aparecendo mais comandos, eu vou ressaltando para vocês. Mas o que eu queria passar para vocês hoje nessa videoaula era um pouquinho mais de como é que funciona essa barra inferior aqui, o que é relevante a gente falar realmente, que foi o Object Snap, que é o F3, o Grid Mod, que é esse quadriculado que fica ao fundo do model, o Orthomod, que seria o F8, onde você pode desenhar em ângulos de 90 graus, o Snap Mod, que é o F9, basicamente a gente não vai utilizar, mas se ele estiver ativo pode te atrapalhar, então você sabe que você ativa ou desativa ele pelo F9. O Polar Tracking, que é para você desenhar em ângulos pré-estabelecidos, não vamos utilizar muito, mas se você precisar, você já sabe onde encontrá-lo. O Dynamic Input, que seria aquela informaçãozinha que aparece aqui no cursor. Se ela não estiver aparecendo, você sabe que apertando o F12 você retorna ela. Comando Offset, atalho O. Comando Extend, atalho EX. Comando Trim, atalho TR. Comando Fillet, atalho F. Tudo isso vai estar na descrição do vídeo, mas se vocês tiverem algumas outras dúvidas, vão deixando nos comentários aí. Na sequência, na terceira aula, não deixe de assistir, porque eu já vou começar a fazer uma planta, basicamente com o que a gente aprendeu na primeira e na segunda aula, a gente já tem capacidade para começar essa planta e, eventualmente, se forem aparecendo necessidades de falar de mais comandos, nós vamos falar, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso, que eu vou sempre estar ressaltando para a gente não perder tempo, tá bom? Mas espero que vocês estejam gostando da série de vídeos que eu estou fazendo. Eventuais dúvidas, deixe nos comentários. Obrigado pela atenção que vocês estão dispensando para nós. Não deixe de se inscrever no canal e dar um joinha aí, tá? Porque isso ajuda bastante para a gente sempre evoluir. Fique ligado que no próximo vídeo tem muito mais coisa para a gente aí. Um grande abraço e falou!